Bem, vamos falar sobre sonhos. Depois de ser Uber e porteiro, vem aí duas profissões espetaculares: dentista e ginecologista. Mas eu tenho o sonho de entrevistar 5 pessoas. Number one, Natalie Portman. Number two, Shakira. Number three, Luciana Gimenez. Number four, Sabrina Sato. Number five, Mia Khalifa. Entendeu? Essas 5 mulheres aqui. A Natalie Portman, a Luciana Gimenez, a Shakira, a Sabrina Sato e a Mia Khalifa, que são 5 mulheres inspiradoras que eu vejo, assim, eu tenho uma admiração total por essas 5 mulheres e eu gostaria muito de entrevistar essas 5. Mas assim, eu sei que primeiro você tem que conseguir relevância, você tem que conseguir audiência, então talvez eu consiga essas entrevistas lá pelo ano de 2059. Não sei se essas pessoas vão estar ainda atuando em suas áreas, né? Mas assim, são essas 5 pessoas que eu gostaria de entrevistar. Eu gostaria de entrevistar a Mia Khalifa, a Natalie Portman, a Shakira, a Sabrina Sato e a Luciana Gimenez, que são 5 mulheres espetaculares para mim, que tem muita relevância para mim e eu tenho total admiração. Entendeu? Não é conversa de maluco, tá? E outra coisa que eu gostaria também de ver, assim, tem lugares que eu gostaria de viajar e conhecer também. Granada, Disney, Auschwitz, Açores, Buenos Aires, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Nordeste eu não tenho curiosidade nenhuma em conhecer, mas eu tenho curiosidade de conhecer Sete Lagoas. Tenho curiosidade de conhecer Auschwitz, a Disney, Granada, Açores, Buenos Aires, Santiago, Assunção, esses lugares aí, né? Então, e ao contrário desses brasileiros que vão para os Estados Unidos lá e já vão com intenção de ficar, não. Eu iria para os Estados Unidos, mas eu já iria para voltar. Porque a lei, a regra e a ordem, elas têm que serem seguidas, né? Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de não em fazer tirar o passaporte, mas tipo tirar o visto, né, para entrar para os Estados Unidos, porque tem um monte de cambalacheiro, tem um monte de vigarista que aproveita essa situação e fica lá, né? Então, para mim, eu acho que isso aí é crime. A pessoa, ela entrou nos Estados Unidos, ela tem uma data para sair e essa data ela tem que ser obedecida. Existem leis, existem ordens, e as leis e as ordens elas têm que ser cumpridas. E eu acho muito bad vibes, assim, esse conteúdo de gente que depois acabou sendo deportado, né? Eu não vou falar nome, mas teve vários youtubers, principalmente youtubers ali de 2014, 2015, que faziam aqueles vídeos assim, pré-Donald Trump, o primeiro Donald Trump em 2016, ficavam fazendo um monte de vídeo, minha vida nos Estados Unidos, não sei o que nos Estados Unidos. E eu me lembro que meu irmão via, também me mostrava às vezes esses vídeos que eram de brasileiros em Maryland, brasileiros em New Jersey, brasileiros em Boston. Só que assim, muitos deles foram deportados, né? Por quê? Porque não seguiram a regra. Não seguiram a regra, não seguiram a ordem, e a lei e a ordem, ela tem que ser seguida, tá? Então você tem que ir num lugar já com o pensamento de voltar.
você não tem grana o suficiente para ficar lá, você vai turistar lá, entendeu? Então, por isso que tem essa dificuldade. Tem lugares no Brasil aí que é um parto para a pessoa tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. Por exemplo, lá para cima, no Nordeste, Minas Gerais. Minas Gerais é um dos lugares mais terríveis, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de tirar o visto só para ir para Disney. Por quê? Porque pagam para essas pessoas que foram para os Estados Unidos para passear, mas ficaram e viveram ilegalmente lá, né? Então a lei e a ordem, e a regra e o grau de relevância, elas têm que ser seguidas. Eu estava vendo ontem numa rede social, aquela jornalista, me fugiu o nome de uma jornalista agora, me fugiu o nome dela. Ela bateu foto, fez vídeo com a Camila Cabello. Então, assim, às vezes parece tão absurdo uma pessoa, num dia de semana, falar assim: ah, eu gostaria de entrevistar ou falar 5 minutos com tal pessoa. Mas, assim como uma escada, você pode estar lá no primeiro degrau e você pode olhar para cima e dizer: poxa vida, eu queria pegar naquele varal que está lá no descanso, está lá em cima, na escada, mas há degraus. Então essa guria, ela tirou foto com a Camila Cabello, ela conversou com a Camila Cabello, fez vídeo com a Camila Cabello, assim e tal, e a guria foi extremamente simpática com essa repórter. Então assim, e você vê que foi uma coisa natural. Foi uma coisa natural. Ela estava lá trabalhando numa empresa que chegou, então são coisas que vão meio que se encaixando. Pessoas levam a pessoas, que levam a pessoas, que levam a pessoas, que levam a pessoas, que chegam em pessoas. Então há esse ciclo, onde as coisas vão acontecendo, né? Então a gente tem que olhar para frente e pensar, a vida ela é muito curta para a gente ficar só olhando para o passado, reclamando das coisas que a gente perdeu, que a gente não conseguiu, que a gente não, por algum grau, motivo, razão, circunstância, a gente não conseguiu chegar lá, a gente não conseguiu. Então o negócio é olhar para frente, entendeu? Olhar para frente, não se levar a sério, porque quando se leva a sério fica uma coisa bagunçada e isso é chato, é insuportável. Então as coisas elas têm esse aroma, esse sabor, porque quando você sonha, antes de acontecer alguma coisa, você tem que sonhar primeiro, entendeu? Então eu acho muito, muito legal pessoas que conseguiram viver dentro dessas razões, dessas circunstâncias. Por exemplo, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 anos. Eu não tenho filhos, eu não sou casado, eu não tenho família. Então, assim, você viajar para outro país, você conhecer outro lugar, é uma coisa mais razoável, entende? Por quê? Porque você não tem não tem tanta coisa que te segura, entendeu? Então, eu estava lendo um livro Lendo um livro, não. Eu estava vendo uma entrevista do professor de história, o professor Marco Antônio Villa, eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falou que o brasileiro, tem muitos povos no Brasil, e povos que vieram para o Brasil, que nunca tiveram um reconhecimento mundial na literatura, no funcionamento mundial de inclusão social, como se teve, por exemplo, na Inglaterra, como se teve em outros países, onde as pessoas fizeram uma espécie de... para aprender a trabalhar, por exemplo, na metalúrgica, aprender a trabalhar em ferramentas elétricas e tal, as pessoas tiveram mais dificuldade do que no Brasil, onde o brasileiro, com todas as limitações, com todas as piadas que são feitas com o brasileiro,
mas o brasileiro ele fez muita migração e o brasileiro ele conseguiu se adaptar para o mundo. O brasileiro ele é como uma barata. O brasileiro ele é como uma barata. Uma barata pode estar frio, pode estar calor, ela vive. É um parasita, não chega a ser um parasita, mas uma barata que pode cair uma bomba nuclear. O brasileiro vai estar lá, porque o brasileiro ele é como uma barata. Assim, ele sobrevive às maiores atrocidades. Ele é um ser que, embora não voe do céu como um pássaro, ele rasteje e ele fica ali caminhando na parede ali e tal. O nosso... Mas o brasileiro é isso. O brasileiro ele tem essa mente meio retardada que, se você olhar por outro ângulo, se você olhar por outro prisma, com outros olhos, você vai achar genial. Então tudo depende do teu ponto de vista, como tu vê aquilo ali. Se você vê aquilo ali de uma maneira distorcida, você vai olhar, nossa, que coisa idiota. Mas se você olhar com outros olhos, você vai olhar, isso é genial. Sabe? É tipo como você vê, sei lá, a Cinderela Baiana, você vê lá aquele Samurai Cop, aquelas coisas lá. Que se você olhar, nossa, que coisa horrível, que coisa... Mas é uma coisa que, aquele The Room, aquele filme do Tommy Wiseau lá, The Room, que é considerado o pior filme de todos os tempos. Aquele filme, eu já assisti umas 2 vezes, tem no YouTube esse filme. E tem cenas nesse filme, assim, que são cenas tão mal feito, é tão mal filmado, é tanta falta de talento ali, em todo mundo que está envolvido ali, que se torna genial. Até a falta de talento, ela é genial, às vezes. Você vê uma pessoa que ela é tão estúpida, ela é tão australopithecus da vida, que você olha, nossa, que gênio, que espetacular. E assim é a Cinderela Baiana. Você não fica indiferente. Aquela cena dela chegando com o carrão lá, nem sei que carro é aquele, BMW, Ferrari, não sei. E ela tira aquele pássaro da gaiola lá. Ela fala, todas as crianças têm que ter educação, não têm que trabalhar, e elas têm que ter divertimento, elas têm que ter infância. E começam... Cara, aquilo ali é genial. É genial. Tipo, a mãe dela se mata porque... Ou dá uma tristeza terrível porque quebra o apá, que ela tapava os buracos, assim. E daí tem o cara que passa com aquele 1113, aquele caminhãozão, e ele joga as moedas para as crianças para tapar os buracos. Daí, então, assim, é genial. Outra pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, que tosco, que coisa tosca. Mas não, é genial. Se você olhar, daí tem aquele personagem lá, aquele barbudão, como é que é o nome do cara? É o Pierre, acho que é Pierre o nome do personagem, que é o cara que descobre ela com um binóculo. Ele tá lá na casa, assim, daí ele é um caça-talento, daí ele olha de lá, assim, daí ele... Cinderela Baiana! E, cara, é foda pra caralho. Ele não fica muito tempo em tela, assim. Mas quando ele aparece, cara, tu não tira o olho daquele cara. Ele só fica Cinderela Baiana! Cinderela Baiana! E é espetacular, cara. Aquela cena que ele leva, daí ela entra numa lojinha lá pra comprar roupa e tal. Daí depois tem o Lázaro Ramos lá, tem o Alexandre Pires lutando Kung Fu. Cara, é espetacular. Daí se você olhar de uma maneira séria, olha que coisa tosca, cara, você não tá vivendo a vida. Agora, se você vê aquilo ali e olhar, não, eu vou olhar essa obra, que é uma obra fantástica, é algo assim que transcende, como diria o Adenor Bach, o Tite, como diria o Tite, né, que transcende o futebol. É um filme que transcende o cinema, a Cinderela Baiana. Então, assim, você vê que eu comecei com Mia Khalifa, Natalie Portman e terminei em Cinderela Baiana. Olha só se
se não tem um nexo